continuidade aos nossos estudos. Hoje nós estamos pela terceira vez nesse tema, já perceberam? Deus já escreveu o último capítulo. Nós falamos a primeira vez do noivo, a segunda vez da noiva, e hoje estamos falando do bebê. Tá? Ruth 4, 13 a 17. Vamos fazer uma leitura corrente do texto e depois nós vamos começar a falar. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então, as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ele te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Até aqui. A união de Ruth, a fiel, desde o início da sua decisão, entregando sua vida a Deus, mostrando fidelidade. Então a união de Ruth, a fiel a Deus, e Boaz, compromissado com Deus, cumpridor da vontade e das leis de Deus, reúne os meios divinamente arranjados. Note que tem toda uma história onde Noemi e sua família saem de Belém, vão para Moabe, as coisas caminham de mal a pior lá, ela volta enlutada com a morte dos filhos e do marido, e Deus começa a trabalhar, a restaurar essas vidas. E aonde quando Ruth se nega a voltar, a permanecer em Moabe e seguir para Belém, e chega em Belém, elas são recebidas com um olhar assim, olha o estado que se encontra. E que ocorre? Pobreza, fome, sem condições de reação, e vemos Ruth reagindo com fé. E esse arranjo divinamente colocado aqui é que Ruth vai ao campo respigar, sem saber que campo é aquele, o campo de Boaz. Isso que é divinamente arranjado, esse caminho. E que corre para mudar essa tragédia individual que estava acontecendo na vida de Noemi em bênção nacional, na linhagem davídica. Este é o pai de Jessé, pai de Davi, o rei Davi. Muito bem, hoje o nosso tema então é o bebê. O bebê. Obed, que é o bebê, bênção de Deus para Boaz e Ruth. O amor de Deus, e nós temos visto o amor recente, que é um amor leal, que é um amor benevolente, é demonstrado e se derramado sobre Ruth. Lá em Moabe, dando fé para crer nele e ser salvo. A graça do Senhor continuou quando ela se mudou para Belém, pois Deus
a conduziu para o campo de Boaz, vindo este a ser parente resgatador, casando-se com Ruth. Note, não existem coincidências, não existe acaso, tudo aconteceu segundo a soberania de Deus. E essa soberania não é visível aos nossos olhos, mas nós devemos, pelos olhos da fé, ter a percepção de que as coisas estão caminhando porque Deus quer, está dentro da vontade dele. A graça do Senhor continuou quando ela se mudou para Belém, pois Deus conduziu ela para o campo de Moabe, de Boaz, vindo este a ser seu parente resgatador. A união de Ruth, que é fiel a Deus, e Boaz, compromissado com Deus, isso é importante, gente, porque as pessoas esperam uma soberania de amor fiel e leal e benevolente, sem compromisso com Deus, sem fidelidade com Deus. Isso não vai acontecer. Foi o que aconteceu com Eli, quando saiu de Belém e foi para Moabe. Não houve fidelidade, não houve compromisso e deu problema. Quando eles estão retornando, Deus inicia uma restauração, derramando amor leal e benevolente sobre eles. E é isso que nós temos que visualizar nisso aqui. Então essa união de Ruth com Boaz tem da parte do Deus benevolente, que ama com esse amor com esse amor cheio de lealdade, derramando provisão com um filho, Obed. Obed significa servo. Servo. Volta no versículo 13, por favor. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu o que concebesse. Observe o detalhe. O Senhor lhe concedeu. O Senhor. Lembrando que Ruth era viúva de Malom e não teve filhos no seu casamento. Ela não teve filhos dentro do casamento. E chega aqui, o Senhor lhe concedeu que concebesse. Vocês percebem a mão de Deus, a ação soberana de Deus nessa concepção, abençoando. É esse o ponto que nós temos que visualizar, o aspecto da fidelidade de Ruth e do compromisso com Deus de Boaz. O Senhor lhe concedeu. Ela provavelmente tenha sido casada com Malom, talvez até a possibilidade de uns 10 anos, sem filhos. E aqui, logo casou, já concedeu. A vontade de Deus. Agora, notem, se o Senhor lhe concedeu que concebesse, demonstrando que bênção, Obed é bênção para Boaz e Ruth. Então o fato de os filhos serem um presente de Deus, hoje é dia dos pais, pense nisso. Os filhos são um presente de Deus, e isso precisa ser reenfatizado nos nossos dias, porque deve ser tratado os filhos como isso. Deus os permitiu, Deus deu o filho. Agora, esses filhos são dados para serem criados num lar com pais cheios de amor, pais que sejam
verdadeiros educadores. E a palavra de Deus nos coloca que é necessário criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6:4, vamos ver isso. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Só vou fazer um comentário. Como se provoca o filho a ira? Quando os pais querem que os filhos obedeçam, sigam alguma coisa que os pais não seguem também. Então, eles vão provocando uma situação. Mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, filho é bênção do Senhor, filho é bênção do Senhor para os pais, para que os pais exerçam o seu papel. E o papel é criar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Aí eu pergunto, hoje é dia dos pais, e eu peço que os pais reflitam: seus filhos estão sendo criados ou foram criados na disciplina e na demonstração do Senhor? Porque é muito fácil depois falar: eu não sei onde eu errei, eu não sei o que eu fiz de errado, eu me dediquei tanto, mas dedicou da maneira certa, na disciplina e na demonstração do Senhor, para que os filhos sejam bênção. Que grande privilégio sermos pais para conduzir a vida de nossos filhos à maturidade. Mas não estou falando aqui da maturidade da idade, eu estou falando da maturidade no Senhor. Conduzir os filhos a Cristo e a crescer em Cristo, para poder se tornar tudo o que Deus planejou para a vida dos pais e para aquela vida, a vida do filho. Note que tem um ministério muito importante aí, especialmente no dia a dia das mulheres. Lembrando que lá em Timóteo isso é cobrado. Eu não marquei esse texto, mas vamos ver aqui. Deixa eu pegar. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Todavia, a mulher será preservada através de sua missão de mãe. Existe uma missão. Não é diante da sociedade, não é diante dos homens, é diante de Deus. Se ela permanecer em fé, essa missão tem que estar em fé, senão não tem como cumprir. E amor, amor é fruto do Espírito. E santificação, sendo exemplo de santidade, com bom senso. Aqui está o papel da mãe. E o pai? Ele é o responsável por tudo isso. Ele é o sacerdote do lar. É ele que tem que estar dando condições de a mãe estar exercendo esse papel. Para poder se tornar tudo o que Deus planejou. Pode voltar lá no nosso texto, 4:13. Mas, nos nossos dias hoje, qual que é o pensamento dos casais? Filhos são muito caros. É isso que os casais pensam. Quanto custa ter um filho, manter um filho, criar um filho, estudar um filho? Eu vou ter que abrir mão do egoísmo latente e pecaminoso que há em mim, porque não vou poder passear, não vou poder ter aquele carro. Filho custa caro, ou carro ou filho.
Não vou poder ter uma vida só para mim, bem egoísta. Mães e suas carreiras profissionais. Acabamos de ver em Timóteo. A responsabilidade das mães são os filhos e não a profissão. Será preciso derrubar o padrão de vida para ter filhos. Como se fosse um peso. Filho é bênção. O fato de não desejar filhos já é algo problemático. Porque não está crendo que filho é bênção. Agora, filho não vai ser bênção quando você não é bênção na vida do seu filho. Porque tem um papel espiritual para ser cumprido. Só que a sociedade hoje dirige os pais a terceirizar a educação para as babás, para as creches, até para a igreja. Olha, em vez de eu ensinar meu filho em casa o que é a palavra de Deus, como se vive com Deus, tem que a igreja ensinar. Não é que a igreja não deve ensinar, deve. Mas filho tem que chegar aqui já com o temor de Deus, já com o exemplo de casa, já com o apoio de casa. Então, o pensamento, vou ter que deixar de ser egoísta e banir da minha vida a egolatria. Eu sou o Deus. Tudo é eu. E ter em mente que os filhos são do Senhor. E ter cuidado com o oposto. O que é o oposto? Os pais ficam tão focados nos filhos que tiram até Deus da cena e daí fazem filholatria. O filho passa a ser o foco da adoração. Tem casais assim, tem famílias assim. E filholatria. Quando os filhos se tornam dos pais e não mais do Senhor que concebeu. E não mais algo que Deus concebeu. Obede foi bênção de Deus para Boaz e Ruth. Foi bênção. E o Senhor lhe concedeu que concebesse. Versículo 14. Então, as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. 15. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Pode botar no 14. Obrigado. Obede, bênção de Deus para Noemi. Então ele foi bênção de Deus para o casal, Boaz e Ruth. E é bênção de Deus para Noemi também, para a avó. Agora, as mulheres de Belém, elas veem o bebê, Obed, como meio de realização na vida de Noemi, dado por Deus, por meio da sua excelente nora. Nisto chama a atenção o fato das mulheres dizerem: a Noemi seja o Senhor bendito. A Noemi seja o Senhor bendito. Por que está chamando a atenção esse aspecto aqui? Primeiro, o amor hesed de Deus foi benevolente com Noemi. Ela vinha numa sequência de erros e colhendo seus erros. E quantos
não tiveram em suas vidas erros e podem estar colhendo seus erros. Mas Noemi é um exemplo de esperança para nós quando erramos, porque ela está sendo restaurada. Vamos lembrar um pouco dessa história. Seja o Senhor bendito, porque as mulheres estão falando isso para Noemi. Vamos lembrar do primeiro encontro que houve entre elas, capítulo 1, versículo 20. Porém ela lhes dizia, as mulheres: não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Estava revoltadinha, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, Deus que é culpado de tudo que está acontecendo na minha vida. Não é ela que tomou a decisão errada, não foi ela que quebrou a cara, não, é Deus. 21. Ditosa eu parti, eu estava bem, porém o Senhor me fez voltar pobre. Não foi a decisão errada dela, não foi a atitude insubmissa dela, não foi a falta de fidelidade da parte dela, foi Deus. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Essa era a condição de Noemi quando estava começando a dar os primeiros passos de retorno. E nesses primeiros passos, carregando todo o fruto da sua incredulidade. E quando nós chegamos no texto de hoje, volta lá, Bia, 4:15. 14. Então as mulheres disseram a Noemi: seja bendito o Senhor. No primeiro encontro, você amaldiçoou tudo de Deus, só Deus é culpado. Bendiz o Senhor agora. Enxerga a restauração de Deus, enxerga a oportunidade que Ele te deu, toma posse da comunhão com Ele, bendiga aquele Senhor que você falou tão mal lá atrás. Então o primeiro aspecto aqui é a manifestação desse amor de Deus benevolente com Noemi, dando o quê? Restauração da fé e do testemunho. O testemunho dela está mudando. Ela deu um mau testemunho e agora ela mudou. E as pessoas estão enxergando Deus em comunhão com ela. E a necessidade dela declarar a bênção desse Deus. Lembrando que o amor leal e benevolente de Deus foi questionado lá no retorno a Belém. Ficaram espantadas com o estado deplorável que ela se encontrava. Segundo aspecto, das mulheres dizerem que seja o Senhor bendito. O amor recebe de Deus benevolente com Noemi, dando-lhe um neto, que será teu resgatador. Que será seu restaurador. 15. Será teu restaurador. E seu consolador. Olha o papel desse bebê que Deus colocou na vida dela: resgatador, restaurador, consolador na sua velhice. E uma nora melhor que 7 filhos. Observe, é importante você enxergar uma coisa nisso tudo. Que o personagem central dessa história não é Ruth, não é Noemi, não é Obed, nem tampouco Boaz. É Deus.
Deus é o personagem principal que está aqui nessa história. E esse personagem central que está nessa história, está nessas histórias aqui. É o mesmo personagem central. Deus. E o Senhor será sempre possuidor de amor leal. Ele continua tendo amor leal. Ele continua sendo benevolente. Para quem? Para aquele que crê e deposita a sua fé e vive a sua fé com Ele. Não tem como usufruir desse Deus estando numa posição antagônica a Ele, com decisões erradas, com uma vida errada. Vai estar em Moabe, não vai estar em Belém. Vai colher os frutos de Moabe, não os frutos de Belém. Foi o Senhor que deu a bênção a Noemi. O Senhor obede a bênção de Deus. Obede a bênção de Deus. É o Senhor. É o Senhor que dá a bênção. Não deixando Noemi sem resgatador. Ele resgata Noemi. Agora, se Noemi não foi questionado sobre a conversão de Noemi, não se falou que ela é incrédula, falou que ela foi infiel. Não é que ela passou a crer em Deus, ela parou de exercitar sua fé em Deus. E aqui é algo que tem que chamar a atenção de todo o crente, que pode ter essa atitude que Noemi teve, de estar fora da vontade de Deus. Mas existe uma esperança. Houve esperança para Noemi, que foi restaurada, resgatada da sua condição. Com certeza, enquanto estou falando aqui, em sua mente está passando suas decisões erradas. Suas decisões erradas. O fruto das suas decisões erradas. Mas Deus resgatou Noemi. Deus pode resgatar você. Da mesma maneira que Noemi precisava bem dizer o Senhor e ver Deus agindo na sua vida, você pode ter isso. Deus agindo, restaurando, resgatando da condição que você se encontra. É necessário o quê? Reconheça. Haja arrependimento. Reconhece. Não faça como Noemi no início. Deus é culpado. Eu estou pagando o preço. Deus está pesando a mão, porque é Deus, não é ela. Enquanto estiver na sua mente isto, você vai estar na situação de Noemi enlutada de Moabe. Mas Deus resgatou, e ela começa a ser restaurada, e aqui nós já estamos no processo de restauração do seu final, onde ela está alcançando a comunhão com Deus, com a família e o prazer de estar vivendo. Foi o Senhor que deu bênção a Noemi, não a deixando sem resgatador, que até esse ponto referia-se a Boaz como resgatador. Contudo, torna-se claro que Deus enviou a criança, o bebê, para ser bênção, a fim de que fosse o resgatador de Noemi, restaurando a razão de viver e consolando sua velhice de seus pesos e preocupações, em especial pela nora ser melhor do que 7 filhos. Vamos lembrar, ela perdeu os filhos, e naquele pensamento bíblico, os filhos são bênção, e em especial os filhos homens são colocados pelo salmista como flechas do guerreiro. Então, o que acontece aqui?
está sendo exaltada a ação de Deus na vida de Ruth, de maneira a abençoar Noemi. Vamos lembrar que 7 é o número de inteireza, de perfeição. Então Noemi está sendo melhor do que 7 filhos. A bênção que ela está dando e derramando sobre Noemi. Deus está suprindo. Interessante que isso é dito pelas mulheres que estão vendo o testemunho de Ruth e a ação de Deus na vida de Noemi. Versículo 16. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. 17. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed. Esse é o pai de Jessé, pai de Davi. Observe uma coisa aqui. A Noemi nasceu um filho. Não, o filho nasceu de Ruth. A Noemi nasceu um filho. Noemi assume o cuidado do seu neto, a quem as mulheres de Belém veem como filho dela. De acordo com a lei do Levirato que nós vimos, Obed era o filho de Malom. Lembra que Malom não teve filho? Então, para resgatar o nome de Malom e haver herdeiro para Malom, o parente resgatador gera um filho em nome do Malom. Tá? É o parente resgatador. Então ele vai resgatar o nome do pai e as propriedades do pai, a herança. Muito bem. Então Obed era o filho de Malom, de acordo com a lei do Levirato. Boaz, primariamente, era resgatador de quem? De Elimeleque, que era marido de Noemi. Tá? Mas como não tinha condição desse casamento de Boaz com Noemi, devido à idade avançada, tá? Em certo sentido, era como se fosse com Noemi. Olhando a lei do Levirato, gente. Se for olhar, Boaz deveria ter casado com Noemi, mas Noemi era muito velha, casou com Ruth, para resgatar ambas, e a memória de Elimeleque e Malom, e a herança deles. Por isso, eles estão reconhecendo o quê? A lei de Deus, resgatando aquilo que, diante da vista dos homens, não tinha mais esperança. 2 mortos. Assim, Obed daria continuidade à linhagem da família, protegeria a família e sustentaria a sua família, Noemi e Ruth, fazendo jus ao nome dele, que significa o quê? Servo. E o amor pela mãe e avó faria dele também o quê? Melhor que 7 filhos. Note, a restauração aí foi espiritual, foi familiar, foi material, foi emocional, foi completa. Conclusão. Deus já escreveu o último capítulo. Ele é soberano. E Ele já escreveu o último capítulo também das nossas vidas aqui e aí. Ele é soberano. Então, isso significa o quê? Que a nossa vida é mais do que nós imaginamos. Vai além do que a gente imagina, da perspectiva e ação de Deus. Hoje, talvez, estejamos experimentando lágrimas, angústias, sofrimento,
ansiedade, mas se é Deus quem está construindo sua história, se você já tem Jesus como seu único e suficiente Senhor, então Ele está fazendo algo muito maior do que qualquer coisa que você possa idealizar ou sequer imaginar. Será que Noemi, Ruth e Boaz imaginavam a soberania de Deus agindo e compondo todas essas questões? Não. Quando a história passou e a coisa já aconteceu, eles olharam para trás: puxa, como Deus foi bom. Mas nós temos que enxergar antes: Deus é bom. Se as coisas não estão acontecendo, é porque a própria pedra de tropeço somos nós, nunca Deus. Agora, quando nós nos comprometemos com Deus, Ele faz com que essas coincidências, que são a sua vontade, nos conduzam para o melhor caminho. E isso a gente pode ver no testemunho de muitos que já conheceram Jesus. Olhe para a sua vida, antes de Jesus e depois. Quantas coisas mudaram? Quantos acontecimentos na sua vida que mudaram? Quantas coisas que você pensava de uma maneira, você pensa diferente agora? Que você agia de uma outra maneira, você age diferente agora? É Deus agindo. Nós precisamos ter consciência e descansar que o melhor ainda está por vir. Ele já escreveu no último capítulo: se você crê nele, você está comprometido com ele, você está com ele, o melhor ainda está por vir. O livro de Ruth fez uma tipologia da obra de Cristo, da pessoa de Cristo. Ou seja, Boaz é sombra de algo muito e infinitamente maior do que essa história. É um tipo, uma sombra de algo maior. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, e sua obra, para nós termos a esperança do resgatador. E não só isso, ter o último capítulo já escrito. Por meio de Cristo alcançamos amor leal. Por meio de Cristo alcançamos esse amor benevolente. Por meio de Cristo somos guiados pela providência de Deus. Ele é soberano. Nós precisamos ser o quê? Crentes, verdadeiramente crentes, que amam a sua vinda, desejam estar com Ele, com esperança de um encontro, como a Bíblia descreve, nas nuvens. E não sermos meros carnais, olhando para o nosso mundinho aqui, como se a eternidade fosse aqui. Os nossos olhos têm que estar olhando para Cristo. E o nosso mundinho fica provocando ansiedade, desgaste, expectativas carnais em nós. Agora, quando nós olhamos para Jesus, ansiamos por Ele, porque vamos ter convicção que esse último capítulo já está escrito. Só então começaremos a experimentar tudo aquilo que Ele tem para nós. Vamos ver um texto. 1 Coríntios 2:9. Estamos aí. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que ouvem. É isso. Creia nisso. Aquele que crê nisso e caminha nesse tipo de vida, já começa a ter a ação benigna de Deus aqui. E usufruir disso aqui.
uma expectativa muito maior ainda. Sim, o melhor está por vir. E se você já pertence ao Senhor Jesus, você já é parte desse plano e dessa história. Você tem essa fé? Você que está me ouvindo aí na internet, você crê dessa maneira? Que você possa encontrar toda a esperança que só vai ser respondida em Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor, agradecemos porque a vida de irmãos nossos do passado são exemplo de fé e de conduta para aprendermos de Ti, para evitarmos cometer os mesmos erros que eles cometeram, de colher os frutos dos erros que eles cometeram, mas também de ver que se já cometemos alguns desses erros, ver que ainda há esperança, se verdadeiramente depositarmos nossa vida em Cristo. Para isso, ó Deus, é necessário contrição, arrependimento, entrega, humildade, deixar o orgulho de lado, para que o Senhor possa agir com liberdade e ser bênção em nossas vidas. Para isso, ó Deus, que possamos estar usufruindo do amor de Deus, da superabundante graça de Jesus Cristo, seu Filho, e da presença em nós de Deus o Espírito Santo, nos consolando, nos ensinando e nos guardando para esse último capítulo. Amém. Amém. Ok, meus irmãos? Aí, Dona Zé. Bem. Olha. Tá com saudade, fazia tempo que não vi você, cara. Pois é.